Estamos começando mais um nosso RumoCast. Agora vamos entrevistar Vitor Corneta, que é CEO da Kaizen Mentoria Educacional. Inclusive, estamos aqui na Expo Edu, o maior evento do Norte e Nordeste de educação. E por isso nós convidamos uma empresa que está fazendo a diferença na educação potiguar e de outras cidades também, Brasil afora já, né, Vitor? É isso mesmo. Estamos num processo aí de expansão nacional, conquistando bastante ali o mercado Recife, São Paulo, Minas Gerais. Estamos atrás Crescendo aí, dessa né? expansão. Exatamente. Legal. Mas antes de começar efetivamente falando da Kaizen, fala um pouco sobre você, para quem está nos escutando entender um pouco da sua trajetória. Legal. Cara, minha jornada com a educação começou logo após eu finalizar o ensino médio. Eu comecei a dar aulas particulares ali quando eu tinha 18 anos. E aí eu já comecei a participar de grupos de professores particulares, agências, esse tipo de coisa, e comecei a crescer dentro dessas agências por meio das indicações das minhas aulas. Os alunos estavam gostando bastante, estavam indicando, meus chefes estavam ficando bem felizes comigo, porque eu estava trazendo mais alunos para dentro, e aí foi que eu comecei a perceber que realmente tinha muita gente precisando. Uhum. E minha primeira reflexão foi, cara, será que o pai está me contratando para vir aqui só ensinar essa matéria para o filho dele amanhã e pronto, acabou? Será que eu não consigo conversar da gente fazer algo mais estrutural do que emergencial? E essa foi minha primeira ideia, digamos assim, que foi, olha, cheguei para algumas famílias que eu já estava dando aula há muito tempo. Eu queria fazer uma coisa fixa, eu queria fazer uma coisa estrutural que eu levasse seu filho pro 10 em vez de levar seu filho pro 8. Você topa? E aí eu digo que foi minha primeira conquista, assim, foi convencer as famílias a pagar um professor particular de maneira recorrente. Uhum. Porque para quem entende um pouco mais de mercado, sabe que é algo muito sazonal. Tá no período de prova, todo mundo quer lhe chamar. Não tá longe da prova, ninguém te chama. Então, enfim, é uma coisa meio muito sazonal. E aí, minha primeira, digamos assim, minha primeira tarefa assim foi tentar fazer com que fosse algo mais constante. Uhum. Porque no final das contas o pai estava me contratando muito mais para o filho dele ir bem no colégio do que ir bem numa única prova. Uhum. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer um acompanhamento contínuo. Uhum. E aí, à medida que eu fui fazendo, foram aparecendo alguns problemas, né? Tipo, eu ensinava uma coisa, o aluno não lembrava daquilo uma semana, 2 semanas depois. Aí eu comecei a ensinar o aluno a estudar. Aí começou a ideia, poxa, eu vou ensinar o aprender a aprender. Depois o aluno estava conseguindo, mas alguns não conseguiam tirar do papel. Aí eu comecei a ensinar o aluno a se planejar. E aí eu fui deixando o método cada vez mais robusto. Então, Uhum. eu fiz ensinar a estudar, depois ensinar a se planejar, depois ensinar como conectar uma matéria com outra e assim por diante. E então, de onde vem esse repertório? Como é que você foi juntando referências para ensinar a planejar? Tá, beleza. Primeira coisa foi da prática, né? Eu comecei ali, fui. Você era um bom aluno? Hã? Você era um bom aluno? Eu era um bom aluno, sim. Legal. Na verdade, eu era aquele aluno que o pessoal tem muita raiva, que estudava pouco e tirava nota boa. Então, só que assim, Então é um faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. não, não, não. Minha mãe sempre brincava, ela dizia: se tivesse você, eu tinha lhe contratado para você mesmo, com certeza. Porque assim, às vezes não é só sobre nota, é sobre você ver o seu filho estudando com constância, estudando com consistência. E eu sofri muito no começo da faculdade com isso, por não ter o hábito, por estar achando que perto da prova eu ia dar conta e, enfim. Uhum. E aí durante a faculdade foi que eu fui entendendo que a brincadeira não era assim tão. Era mais sério, né? Exatamente. Então, eu fui pegando esse repertório à medida da prática, eu fui fazendo revisões bibliográficas. Foi, ok, peraí. O que é tudo que é cientificamente comprovado que melhora a memória do aluno? O que é tudo que é cientificamente comprovado que é uma boa técnica de leitura, que é uma boa forma de você fazer exercícios? Enfim, eu fui fazendo revisões bibliográficas. E tem uma veia na minha família muito disso, né? Minha mãe, ela montava cursos de medicina, ela montou o curso de medicina da UNP aqui, Legal. junto com Suassuna, Uhum. e ela estudava muito sobre metodologias ativas e coisas Uhum. assim. E aí, pulando um pouquinho, foi aí que eu decidi realmente criar
uma empresa disso. Uhum. Porque uma coisa é eu era professor, né, e aí eu achava que aquilo, eu ia continuar fazendo aquilo por um bom tempo. Hoje eu não dou mais aula, infelizmente, Uhum. mas eu decidi criar um negócio ao redor disso, porque minha mãe sempre comentava, fala: "Olha, filho, educação centrada no aluno, que chama metodologias ativas, Uhum. é o futuro". Uhum. E eu tenho muita dificuldade em fazer com que os alunos façam o seu papel. Uhum. Aquela coisa de tem que organizar direitinho para o professor fazer, mas para o aluno também fazer. Aham. Então, às vezes, os professores faziam as coisas, mas o aluno nem tanto. E eu pensei, nossa, então tá bom, então eu vou pegar tudo que eu sei, da parte de acompanhamento individual, e vou colocar para ensinar o aluno a ser esse aluno do futuro. Interessante que a sua mãe, pelo que você falou, traz um repertório, uma referência já da graduação. Então ela sentia a dor do aluno na graduação, ou Mais seja, velho, já estava ali exatamente. maduro, já tinha, né, consciência da necessidade. E o que diferencia a Kaizen de uma aula particular? Pronto, então, o, o, o ponto principal é que o nosso foco final é a autonomia estudantil. Uhum. E a autonomia é uma coisa que, independente de qual idade você tenha, você tem que saber aprender a aprender alguma coisa. Na vida profissional, em tudo, a gente está o tempo inteiro aprendendo. Então, a gente usa o contexto do colégio para ensinar essa habilidade que é uma habilidade do futuro. Uhum. E aí foi por isso que eu fui fazer uma pós. Eu sou especialista em tendências educacionais, que é o quê? Vamos ver o que é essa educação do futuro. Como Uhum. é que a gente prepara os jovens de hoje para essa educação do futuro? Uhum. Então, eu uso a escola como um contexto para ensinar essas habilidades que são habilidades do futuro. Você aprender a se organizar é muito importante como você como adulto. Você aprender a estudar é muito importante você como profissional. Uhum. Você saber conectar as coisas é muito importante para você treinar a sua inteligência, a sua capacidade de perceber padrões, Uhum. que era o que a gente estava conversando mais cedo, né? Assim, Uhum. você, eu quero estudar direito. Para que eu deveria aprender matemática? Cara, você vai aprender aquela outra matéria para aprender a perceber padrões. E esse padrão aí você vai usar em outros momentos da sua vida. Para aprender a resolver problemas complexos, né? Treinar pensamento crítico, analítico, sistêmico, Exatamente. que a gente usa. E você até trouxe um dado relacionado a líderes, né, de negócios. Então, quando a gente estava conversando antes aqui de começar o Exatamente. podcast, Hoje, se você pensar a história de, eu vou querer ser empreendedor, então eu não preciso estudar porque eu não tanto. gosto de estudar, né? Eu vou É, empreender porque eu não gosto. exatamente. Fui Eu vou. trabalhar porque eu não gosto de estudar. Pois Eu é. estudo tanto. E é engraçado porque agora que a gente faz o quê? Faz uns 12 anos que eu saí do colégio. Uhum. E hoje, por exemplo, eu tenho alguns colegas que entraram no direito, seguiram carreiras jurídicas e eles estudavam tal qual quem queria medicina. Tipo Uhum. assim, era uma pessoa que, tipo, poxa, eu não vou ficar aqui, por que que eu tenho que aprender essa matemática? Não, tirava nota boa em matemática. Não tinha facilidade, por isso Uhum. que foi pro direito, mas, assim, Aham. não tinha facilidade do mundo todo, mas estudava e fazia o que tinha que ser feito. Aham. Hoje todos eles ganham mais de 30 mil reais e estão em carreiras jurídicas já consolidadas. É, Então, isso é muito interessante, porque aí eu vou trazer um outro background, que é, eu atuo como mentora de planejamento estratégico de vida e carreira. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam questionando as próprias carreiras, repensando as próprias decisões, e o problema não é na carreira em si, mas na falta de ações que ela tem tomado, ou que ela não tem tomado, para se profissionalizar, para se diferenciar. Então, realmente, você pode ter um advogado super sucesso, que buscou conhecimento, trabalhou networking, assumiu riscos. aprendeu a sair da zona de conforto. Eu não Exatamente. gosto de estudar essa matéria, mas aí você foi lá e você treinou o que é sair da zona de conforto utilizando uma matéria como Exato. contexto. Eu não gosto de estudar financeiro ou gestão, mas você fez isso porque um escritório é uma empresa. Então você foi lá, aprendeu isso para ver o seu negócio crescer como negócio, né? Aham. E aí você diferencia realmente um profissional que vai ganhar 30, 40, enfim, daquele que se frustrou e o problema não é necessariamente a profissão, é o caminho que ele tomou. Exatamente. E Vitor, Eu acabei não falando exato, dos coisas, te então apontar isso. eu ia complementar. Então, assim, seja para uma pessoa de dia a dia, seja para você que quer, pessoa de dia a dia que eu digo assim, ó, alguém que não deseja empreender, Aham. isso é uma habilidade que faz muito sentido, mas para quem quer
empreender também. Tanto que, se você pegar os 100 CEOs das 100 maiores empresas do mundo, você tem praticamente 80% deles com pelo menos mestrado ou doutorado. Uhum. E assim, todos os outros, você tem ali uns 15% que tem graduação, e os que saíram de graduações, ou seja, droparam o colégio, né, largaram a faculdade, eles estavam em faculdades extremamente difíceis de entrar. Como Então, Harvard e Oxford, né? exatamente, Aham. exatamente. Então, você tem o próprio exemplo, Jeff Bezos, ele é formado em física, né? É uma Uhum. coisa que tem nada a ver com a Amazon, mas ele aprendeu ali várias habilidades que ele utiliza como empreendedor. É verdade. E aí eu queria resgatar uma pergunta também que correlaciona a mentoria com a aula particular. Na vivência do aluno, quais são as principais diferenças? E até também aproveitar para abrir. Qual é o seu público hoje? Qual é o público que a Kaizen vai? Hoje a gente trabalha com estudantes de entre 11 a aí a idade é até você fazer o Enem. Aham. O Enem ou algum vestibular. A Uhum. gente ainda não trabalha com a parte de concursos e tudo mais. É um plano para o futuro, mas hoje é a idade mínima ali, já que é um acompanhamento online, a gente tem idade mínima entre 10 e 11 anos, e os mais velhos Uhum. não tem idade. Ano passado eu mentorei um colega meu de 30 anos que ele queria entrar em medicina, e aí a gente fez o que ele tinha que fazer Uhum. para isso. Então, a gente pega esse público, e o nosso principal diferencial, como eu disse, é uma questão de treinar a autonomia estudantil por meio de 3 pilares principais: técnicas de estudo, ou seja, você tem que aprender a aprender; técnicas de planejamento e organização, todos os nossos alunos têm metas semanais que eles têm que cumprir. Ele não pode chegar na mentoria não tendo feito nenhuma meta, ele tem que tentar ter feito algo para poder tirar dúvidas. A gente não vai ensinar do zero, porque isso já é um diferencial da aula particular, e geralmente ali a aula particular o aluno não sabe de nada, você está ensinando algo do zero. A gente não, a gente vai ensinar o aluno a dar o passo a mais. Ele já tentou sozinho e a gente está tirando dúvidas. E a parte final é a questão da interdisciplinaridade. Então a gente mistura um pouco história com geografia, matemática com química, matemática com física, física com química, Uhum. para poder treinar algumas técnicas que melhoram a memória do estudante. Uhum. A gente muitas vezes se depara com: como é que eu faço para o aluno aprender hoje e não esquecer amanhã? Uhum. Não esquecer ano que vem, Uhum. por exemplo. E aí essa é uma pergunta cientificamente que não é simples de ser respondida, Aham. pedagogicamente falando. E quando você falou de técnicas de estudo, tem algo do desenvolvimento dessas técnicas que também pode ser aproveitado para quem já é adulto, quem está empreendendo, enfim? Ah, com certeza. Essas técnicas, tanto a de planejamento quanto as de estudo, elas são pautadas em técnicas que você já tem evidências científicas, e eu fiz algumas adaptações para o ensino médio e ensino fundamental. Uhum. Por exemplo, quem está aí de casa quiser pesquisar um pouco, pode estudar sobre uma técnica de leitura chama SQ3E. Uhum. Uma técnica super interessante, é muito completa, assim, se você se aprofundar, você vai entender bastante sobre isso. É, e a gente tem técnicas de planejamento. A mais simples é o ciclo PDCA, né, o Uhum. Plan, Do, Check, Act. É um ciclo que eu acho que deveria ser ensinado no colégio, todo mundo Uhum. deveria aprender sobre o ciclo PDCA. E aí, quando você se aprofunda um pouco mais, você tem algumas técnicas de planejamento, como um last plan, né, uma linha de balanço. São técnicas que são da engenharia civil, mas elas começaram lá. Você consegue adaptar tranquilamente Uhum. para o dia a dia. O ponto principal, eu acho que é para planejamento, para quem está em casa escutando, é aprender sobre uma coisa que a gente chama de tempo de setup. Imagina o seguinte: para gravar esse podcast aqui, a gente precisa organizar as coisas, organizar a mesa, botar tudo que não é gravar o podcast. Porém, não tem como gravar o podcast sem ele. A gente chama de tempo de Verdade. setup na engenharia. E aí, o tempo de setup ele tem que ser ou agrupado ou minimizado. E é isso que faz da preguiça. Por exemplo, você não consegue malhar sem estar com a roupa da academia dentro da academia. Se você pudesse instalar os dedos e estar essas duas coisas resolvidas, qual a probabilidade de você faltar um treino? É, É quase zero. é Né? verdade. É por isso que até quando a gente traz agora para a lógica de produtividade, sempre falo, né?
Antes de dormir, separa o tênis, separa o look, bota a água dentro da garrafa. Isso tudo é tempo de setup. É verdade. Você agrupa o tempo de setup e você faz com que ele aconteça num momento não imediato antes da atividade fim. Uhum. E aí você vai fazer com que a chance de você procrastinar seja muito menor. A gente tem muitos adultos procrastinando, todo mundo procrastina, na Uhum, verdade. aham. Então, quando você entende um pouco mais dessa ciência do planejamento, você consegue criar formas de contornar esses problemas. Verdade. Inclusive, uma prática que acontece na Kaizen é que eu vou abrir um super parênteses. Estou conversando com o Vitor, estou entrevistando a Kaizen, mas estou no time da Kaizen, né? Atualmente como diretora de relacionamento, sucesso do cliente. Então, a gente conhece aí os bastidores e algo que acontece dentro da mentoria, que é com foco em crianças e adolescentes, mas que eu também trabalho com adultos ali na minha mentoria de planejamento estratégico, é exatamente esse planejamento anterior, por exemplo, uma prática simples, que você está em casa, você quer desenvolver mais o hábito da leitura ou do estudo. Ao invés de você só bloquear um horário na sua agenda para estudar uma matéria, separe no início da semana ou até no sábado de manhã o que você vai estudar em cada dia. Então, isso é algo que acontece, né, com os nossos alunos. Ali na segunda matemática, você vai estudar a equação do primeiro grau. Esse tempo de setup Até mais, às vezes até mais aprofundado que isso. Você vai fazer os exercícios da da página página 624, exato. 625. Exatamente. Isso faz é como se também já modelasse a sua mente, as expectativas, né, o seu enfim, realmente expectativa, seu corpo para: "Ah, na segunda eu já sei que eu vou fazer aquilo", isso diminui, reduz o ruído para entrar em ação. Então é uma das técnicas para procrastinar menos. E a coisa mais interessante em relação a essa procrastinação para adultos é que o seguinte: quando você inicia a sua semana e você já tem uma previsibilidade, a probabilidade de você botar para o dia seguinte diminui, porque o dia seguinte já Já tem tem outra coisa. meta. É, Exato. exatamente. Então, assim, você fica assim: "Eu quero "Não vou me posso lascar se". passar para o outro dia por causa disso". Exato. E aí, Verdade. Além de diminuir muito também aquele senso de, confusão mental. Muitas vezes a trava, ela vem na confusão mental que é: "Meu Deus, eu tenho tantas coisas para fazer, eu não sei qual é o primeiro passo". Planeje, né, porque quando você planeja é como se você descarregasse e falasse: "Ok, eu tenho a segunda para fazer isso, a terça". Você consegue inclusive alinhar com as pessoas ao seu redor: "Ó, eu vou olhar o seu e-mail na quinta, que eu já deixei um momento separado para isso". uhum. Então isso melhora sua produtividade, a sua saúde mental, né, suas expectativas, sua organização geral. É. E essa questão do tempo de setup e do planejamento, meu professor da faculdade, ele dizia que na engenharia a gente tem o fazejamento. O pessoal não planeja direito, vai Vai fazendo, fazendo. e aí é por isso que você tem o quê? Tantas obras que atrasam, tanta É coisa. A verdade. engenharia civil, ela é um excelente Verdade. contexto para a gente ver Um como a case falta de de sucesso, né. é sim. Tem a Ficou brinca, é o tempo de pedreiro, é o tempo de obra. Ah, não, isso aqui em 2 semanas está pronto, 2 exato. semanas vira 2 meses Em tranquilamente. agosto tá pronto, né, É, a agosto de gosto de Deus, Deus. então é É. verdade. Bom, e uma coisa que você falou muito, né, Vitor, e que do lado de cá você estudou tendências de educação, eu estudei tendências do futuro do trabalho, Hum, que é muito presente e que traduz muito do que você falou, é o lifelong learning, que é exatamente a capacidade de aprender continuamente. E eu vejo que hoje nem é como se fosse uma habilidade premium ou uma habilidade diferencial, é uma necessidade frente às mudanças que estamos vivenciando. Se a gente olhar, né, para 5 anos atrás, não existia, assim, nosso dia a dia sequer levava em consideração trabalhar com IA generativas, né, com, automações, e hoje você é um ET se você não entende o que é isso, e daqui a 5 anos é uma coisa que até daqui 5 falo anos para todos os meus vai ser mentorados. excludente. Exatamente. Você que está aí não só entender inteligência artificial, entender letramento de dados, sabe como funciona minimamente códigos, low code, no code, enfim, mesmo que você seja um advogado que parece ser de uma área completamente diferente, é para lá que o mundo está caminhando. Por Então, uma questão só de pensamento sistemático também, que é, exato. de novo, podemos usar o colégio como um exemplo para aprender a fazer isso. É uma sequência de passos que, nessa sequência de passos, você tem uma menor probabilidade de erro, digamos assim, se você seguir um protocolo. E aí cada pessoa tem que ter a responsabilidade de criar o seu próprio protocolo para algumas coisas. Uhum. Então, quando você aprende sobre lógica de automação, lógica de no-code, qualquer coisa assim, você está aprendendo
sobre muito mais uma lógica de algoritmo do que a programação em Enfim, si. É, exatamente. pois é. Não, eu peguei aqui para ver. Leandro Carnal foi meu professor na pós. Inclusive, ele Aham. vai falar aqui um Uhum. pouco sobre essa parte de educação. E lá eles batem muito nessa questão da metodologia ativa, do aluno como centro. Como fazer para um aluno se responsabilizar. E é completamente oposto ao que essa geração atual está andando, né? Uhum. Então tem que tomar, é assim, pedagogicamente está se comprovando que a ciência está dizendo que isso aqui é a melhor forma de se aprender, e a gente tem gerações cada vez menos responsáveis Absorver esse conhecimento. sobre si. E aí é uma habilidade muito importante. É, que é outra habilidade que também está no Futures, no ai, fugiu agora. Futuro do trabalho. É, mas é que tem o Fórum Econômico Mundial, que aí eles têm um Ah, relatório em específico, sim. que agora fugiu o nome, mas é o relatório do futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, que uma das competências é a autoliderança, que é Uhum. exatamente sobre essa capacidade, né, de se gerenciar também. Entra estudo, entra responsabilidade com compromissos do trabalho, enfim, escola. Para seguir para o fechamento, compartilha com quem nos escuta principal nosso sucesso que nós temos para os nossos alunos. Então, o que nós desejamos, né, que ele entre de um jeito, mas como é que ele sai ao final da experiência Kaizen? A gente quer que o aluno ele saia com autonomia, né? O que seria essa autonomia ali? Ele saber atingir um objetivo que ele coloque para ele mesmo. Uhum. Então, às vezes o objetivo do aluno é ser o melhor aluno da sala, porque ele sabe que vai querer medicina ou ele sabe que ele tem esse objetivo de querer tirar notas muito altas. E aí a gente quer que ele entenda quais ferramentas ele usa e quais passos ele vai ter que tomar para chegar lá com Uhum. o mínimo de sacrifício possível. Uhum. Às vezes o objetivo do aluno é só passar por média, só não, né? É passar por média, porque ele tem outros objetivos, ele tem um esporte que ele tem que se dedicar muito, ele tem algo de família, outras coisas que ele quer, e ele também tem que fazer isso com o mínimo de sacrifícios possíveis. Então a gente quer que o aluno ele seja capaz de identificar o próprio objetivo e saber como chegar lá, Uhum. para evitar esse processo frustrante que é, às vezes eu estudo e não tenho o resultado que eu quero. Às vezes eu tento me organizar o máximo possível, chega na hora eu procrastino. Todo esse processo de não conseguir atingir aquilo que você quer. Uhum. Então, ao final da experiência Kaizen, e a gente está comprovando isso, que eu já tenho vários alunos que estão se formando agora na faculdade, é de que a gente quer que eles aprendam a ser excelentes alunos para que isso seja uma habilidade para a vida. Muito bom. Mensagem final para quem nos escuta, para os pais que nos escutam, para pessoas que também querem desenvolver mais habilidades, de conseguir estudar, aprender a aprender. Se você quer aprender a estudar, pesquisa um pouco, tem muito material disponível que é bom. É só você dar uma aprofundada ali, ver alguns vídeos, ler alguns artigos sobre. Se você é um pai e você gostaria de tentar entender como funciona um pouco mais o nosso trabalho, @Kaizen Mentoria. E se você quer tentar assim, gerir ali por um tempo o seu filho também, cria uma sistemática de metas, cria uma sistemática onde está muito claro o objetivo que ele tem que atingir e o que é que tem de bom para ele ao final, para ser como se fosse um reforço positivo. Então, eu acho que isso aí já é um excelente meio caminho andado. Uhum. O, o, o aluno ter, o seu filho ter uma expectativa muito clara do que você quer dele. E isso diminui ruído de comunicação, diminui atritos. Tem muitos pais que procuram a gente dizendo: olha, minha relação está desgastada, eu fico cobrando, ou então porque eu vejo. Tem dois motivos principais: ou porque tenho que ficar cobrando, meu filho não estuda, ou porque ela estuda, e eu vejo ela se esforçando demais, está começando a ficar ansiosa, está com. Enfim, que a gente sabe que é muito difícil você ser um aluno de sucesso. Então, pode procurar a gente para isso. Muito bom.
ou até, inclusive, alinhar o próprio aluno sobre a expectativa dele mesmo, né, sobre o futuro, assim, o que às vezes isso é tão distante, né, para a criança, para o adolescente. Poxa, se você tem esse sonho no futuro, o que precisa começar a fazer hoje para você atingir esse sonho, né? Porque aí quando chega na nossa idade, eu estou beirando os 30, você já está do ladeira abaixo, né? Já é 30 a mais. 30 a mais. Mas quando chega lá, a gente olha para trás e vê o impacto das nossas escolhas, né, na adolescência, na juventude. E aí, inclusive, a gente começa a ver os nossos amigos de escola, né, os que fizeram escolhas boas, os que não fizeram escolhas boas, enfim. Então, a criança, o adolescente, ele naturalmente não vai ter esse nível de maturidade. É papel dos pais trazer isso Precisa e, muito dessa orientação, exato, e muito mesmo. provocar o aluno, né, o filho, a pensar sobre isso, a projetar para si esse futuro. Então, muito obrigada. É um prazer dividir a casa com você, não só seu rumo, mas também a Kaizen, né? Estarmos construindo isso juntos. E Prazer é meu. realmente, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais de trabalho, @Kaizen Mentoria.